Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Casal Super. Eu sou o Alessandro. Eu sou a Pri Lanaro. E hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber antes de comprar quem? A Portrait 4. É isso aí. A sucessora da Portrait 3 chegou no mercado agora no finalzinho de 2023 e já está disponível na maioria das lojas aqui no Brasil em 2024. E ela ganhou algumas mudanças, certo? Sim, inclusive uma mudança que muita gente vinha pedindo. É isso aí, nós vamos comentar tudo sobre ela a partir de agora. Bom, começamos pelo seguinte, o layout da máquina mudou. O layout da máquina tá diferente, ele ganhou algo que há muito tempo ele vinha igual, né? O layout da Portrait 3. Sim, era até difícil de identificar, né, o modelo da máquina. Agora ela tá diferente. Desde a Portrait 1, desde o primeiro modelo, a máquina tinha a mesma estrutura. Agora ela ficou diferente, ela ficou mais bacanuda, assim, mais agressiva, né? Com uma cara mais funcional. Eu achei ela mais elegante, na verdade, né? Combina bem em qualquer ambiente, ela é compacta, mas dá conta do recado, né? Então eu achei ela elegante, essa é a palavra, elegante. Perfeito. A máquina é 110 e 220, então em qualquer lugar do Brasil você consegue utilizá-la sem a ajuda de um transformador de energia, tá bom? Bom, a gente começa observando que a máquina ganhou um upgrade, mas antes a gente precisa falar que essa máquina só está disponível na cor branca. A Silhouette neste momento ainda não tem planos. Como toda Portrait, né? Exato. Sempre na cor branca. Não tem planos de fazer. América, tá na hora de pensar em mudar a cor da máquina, né? Isso aí é uma dica, né? Bom, só na cor branca, mas ela ganhou adicionais no painel. Observem aí no painel que a máquina agora, ela ganhou botões extras. Então, além do carregar e do descarregar padrão e do ligar e desligar o Bluetooth, ela ganhou 2 itens adicionais que eu acho que são incríveis. O primeiro é essa roda com as setas direcionais que ajuda você a escolher o lugar exato que você quer começar seu corte ou que você quer posicionar o seu teste de corte sem precisar ir lá no Silhouette Studio e ficar clicando e segurando. Então essa função é muito legal, além do botãozinho de pausa e retomada ali no centro. Mas não é só isso, né? Não, agora a Portrait 4 conta com uma função que muita gente esperava, muita gente queria essa função, que é o botãozinho de repetir trabalho. Muito bem. O que te possibilita a repetir o trabalho, né? Literalmente falando do que você acabou de fazer, sem ter que ir lá no computador, ficar clicando, ficar repetindo a configuração. Então é só apertar o botãozinho que ela repete exatamente a configuração que você usou no seu trabalho anterior. Na verdade, essa função existia na Camel 3, foi removida na Camel 4, houve uma mega polêmica na época, e aí o pessoal pediu, mas é a primeira vez que essa função aparece aqui na Portrait, não existia em nenhum modelo da Portrait, né? Exato. Bom, falando de corte desta máquina, a gente também vê uma mudança bem radical. O rolete, que é esta peça aqui, ele deixou de ser fixo para ser móvel. Então, a partir de agora, a gente consegue trabalhar outras situações ali do rolete de puxada, justamente aproveitando melhor o eixo de tração. Então muita gente lá atrás usava base similar e detonava a máquina, e a máquina, um abraço, não ia funcionar para nada, nem mesmo sem papel. Agora a máquina tem, além dessa opção de mudança, ela vai explorar novas ranhuras do rolete, o que vai te permitir trabalhar sem base com materiais até menores. A gente consegue trabalhar até com rolinho de vinil bem fininho aqui, certo? Então, quem gosta de trabalhar com vinil, quem trabalha com balões, né, que usa bastante vinil, agora você pode aí explorar novas possibilidades de trabalhar com diferentes larguras de vinil. Então, isso é muito bacana, coisa que você não conseguia na versão anterior. Na versão anterior você tinha que cortar o vinil no tamanho A4 e colocar na máquina, ou recortar retalhos e utilizar na base. Agora você já não precisa. Então o rolete está bem diferente, a travinha está muito diferente também. Ele está, eu digo, mais estável, dá mais estabilidade aí na hora de travar, né?
Muito bem. Essa é a primeira geração de máquinas que trabalha com a base eletrostática. Aquela base que é vendida à parte, em tamanho A4, na cor branca, para combinar com a máquina, que vai criar um campo eletromagnético para segurar o seu material, em especial papel. Então você consegue fazer com que a máquina segure o papel, ela atravessa, a energia atravessa a fibra do material e cria um campo de estática puxando o material para baixo. Então isso é muito legal. E nos testes que a gente fez, já conseguimos cortar papel até de 240 gramas, porém é aquele famoso papel face laminado chamado lamicote. Então essa é uma tecnologia nova que chegou agora nos lançamentos da Silhouette. Então ela não vai funcionar nas versões anteriores, né? Na base eletrostática. Na Camel 4 não vai funcionar, nem na Portrait 3. Então é tecnologia nova, é uma coisa que a gente vai explorar bastante, né? É uma coisa diferente e que está fazendo a cabeça do pessoal aí. Tá todo mundo querendo ver como que ela funciona. Aproveitando que a gente está falando de corte, a Portrait 4 é compatível com o Autofeeder A3, assim como a Portrait 3. Então, o mesmo alimentador de papéis que a gente tem lá, de até 20 folhas, para fazer o trabalho sequenciado sem interação do usuário, também é possível de utilizar. E lembrando, tanto a base eletrostática como o Autofeeder são vendidos separadamente, certo? Então, só esclarecendo, o Autofeeder é aquele acessório que você coloca aqui na máquina para que o papel seja alimentado para dentro da máquina de forma automática. Sem base. Sem necessidade de base. Diferente do Roll Feeder, que tem muita gente que confunde. Exato. O Roll Feeder é apenas um suporte para o rolo de vinil ou de filme de recorte que te ajuda a deixar ele na posição bem certinha para cortar. Então não confunda o Autofeeder com o Roll Feeder. Falando do Roll Feeder, com a ajuda do Roll Feeder você consegue cortar até 3,8 metros de vinil com largura de 29, que é o tamanho do A4, nesta máquina também. Então é uma coisa bacana. Agora, vamos falar de outra coisa muito legal aqui dessa máquina. Com relação às lâminas que você pode usar aqui nessa máquina. Você pode usar exatamente as mesmas lâminas que você utiliza na sua Portrait 3, incluindo todas aquelas lâminas antigas, como a Roquette, a lâmina de corte profundo, a Craft de 2 mm, ou melhor, a lâmina de corte profundo, que é aquelas de corpo arredondado, com utilização de adaptadores que você pode comprar à parte. Também pode utilizar nessa máquina as lâminas da nova geração, que é a automática de segunda geração, a lâmina Manual Blade de 1 mm, também de nova geração, que já tem o imãzinho atrás, e você pode usar aqui a Craft de 2 mm. Ela tem abertura de 2 mm, isso é importante, permite você cortar EVA e madeira balsa até essa medida, certo? Isso é bacana, né? Imagina a possibilidade de você cortar o EVA usando uma máquina pequena como essa. Exato. Então é como eu comentei no começo, ela é pequena, mas ela é potente, né? Agora, é capaz de aguentar. A grande novidade vem com a alimentação de energia que essa máquina tem no próprio carrinho e com a pecinha que vem junto com a máquina, que é o terminal de conectividade, que ele permite que você trabalhe com a HitPen. Aí é novidade. A HitPen é um aplicador de foil parecido com aquele da Uyara Foil Quill, porém sem necessidade de fio. Toda a alimentação de energia e todo o controle acontece pelo Silhouette Studio e o resultado é espetacular, não é mesmo? Desde que você saiba configurar corretamente, então fique atento aos nossos vídeos, a gente sempre está com as dicas aqui legais para que você aprenda a configurar certinho para fazer a aplicação de foil sem erro. Né? Exato. E no curso básico que acompanha a máquina, você vai encontrar essa aula bônus. Então você já sai sabendo como essa ferramenta funciona, tá bom? É uma ferramenta exclusiva da Silhouette. Falando um pouquinho ainda da máquina, a gente tem aqui 210 gramas força, o que permite você cortar papéis de até 300 gramas, fazendo uma passada dupla. Tá? A máquina pode passar sobre o mesmo material até 9, 10 vezes, mas a gente só enxerga a possibilidade e utilidade quando passa até 2 vezes para um papel de 300 gramas aí, ou acima do 220, certo? Sim. Muito bem. Agora, as mudanças mais radicais. Concorrente diz que a máquina dele é mais silenciosa e o problema da Silhouette, um dos fatores assim que mais causam polêmica na Silhouette é o barulho ao longo do corte. Nos nossos testes, a coisa realmente mudou na Portrait 4.
A gente sempre pensa o seguinte, o importante é o desempenho da máquina, a força que ela tem, a precisão de corte. O barulho, a gente acha sempre que fica em segundo plano. É claro que se a máquina puder ser mais silenciosa, fazer o trabalho dela com mais tranquilidade, deixar a gente mais tranquilo, melhor. E é isso que a gente viu na Portrait 4. Então o ruído realmente está bem menor. Então cai por terra aquela propaganda do concorrente que a máquina é mais silenciosa. Hoje, Portrait 4 oferece muito mais silêncio. Nos nossos testes, a gente ouviu um barulho um pouco mais alto, que era o barulho do ajuste da autolâmina. Ele continua um pouco mais altinho, mas o corte e o vinco a gente repara que baixou bem, até porque a máquina está muito mais estruturada, ela ganhou peso e diminuiu o volume, isso é importante. Nossa, isso é bom. Certo? Bom, outra coisa importante, e aqui a gente fala da engenharia da máquina, a lâmina, aqui o carrinho de lâmina antigamente, existia aqui apenas uma chapinha de metal que fazia com que este movimento para cima e para baixo acontecia. Muita gente teve problema lá na Portrait 3 com a quebra dessa peça pelo uso constante, e a Silhouette prestou atenção que existia uma forma de melhorar isso. Hoje, Portrait 4 trabalha com duas hastes preenchidas que fazem essa movimentação. O que você ganha com isso? Eficácia de corte, você ganha muito menos barulho e mais durabilidade da máquina. Então hoje, Portrait 4 ganha mais robustez e maior durabilidade. Isso é muito legal, certo? Bacana. E ainda para reforçar aqui as novidades da Portrait 4, a gente está muito feliz aqui para falar para vocês que o sensor de leitura das marcas de registro, ele está melhorado. Então, ele não faz tanto esforço para achar, a precisão para achar as marcas de registro e ler de maneira correta, tá muito mais avançado, né? E aí vou até mais além. Papéis de alto brilho, glossy, que algumas máquinas têm muita dificuldade ou não conseguem ler, a Portrait 4 vai conseguir ler, porque o raio que é emitido ali para fazer a leitura, ele tá mais focal e muito mais potente. Então isso vai permitir você trabalhar com papéis holográficos e até algum tipo de papel que emita reflexo, não é legal? Isso foi muito interessante, a gente realmente se surpreendeu nos testes que nós fizemos aqui, então fique tranquilo, porque agora a precisão está muito maior, ele lê com muito mais facilidade. Bom, Portrait 4 chega para você sem o cabo USB. Eu sei que você vai estranhar a ausência do USB. A máquina trabalha com Bluetooth e trabalha muito bem, porém, se você é fã da conexão via cabo, você pode usar um cabo de impressora aí sem nenhum problema. Isso não é um ponto para rebaixar a classificação da máquina, muito pelo contrário. É realmente algo estranho da Silhouette ter tirado um item tão barato, mas de qualquer forma funciona muito bem. Uma outra coisa importante, a Portrait 4 trabalha com o Silhouette Studio 4.5/770. Então, se você tem um computador mais antigo aí, de 10, 12 anos, pode ser que você tenha problema para trabalhar com o equipamento, como travamento, fechamentos inesperados, tá? Então é importante, antes de você comprar a máquina, até dar uma olhada a idade do seu processador para não ter surpresa lá na frente. E existe um projeto da Silhouette de implementar o Silhouette Go, uma versão para celular que a gente vai falar em outro vídeo, assim que ela for lançada, que vai permitir fazer mais funções ou tantas funções quanto a gente tem lá no computador através do celular. Mas a gente ainda deixa isso aí para um próximo vídeo porque ainda não está pronto, certo? Isso aí. Também é um aplicativo muito esperado, né? A gente sempre quis usar a Silhouette com celular, né? Pela mobilidade e tal, mas a gente ainda precisa ficar atento aí às atualizações da Silhouette América, né? Bom, agora que você já entendeu um pouquinho da Portrait 4, a indicação da Portrait 4 é para você que não tem muito espaço no seu ateliê, não quer fazer um grande investimento e já quer ter uma máquina Silhouette poderosa no teu ateliê. Ela é a porta de entrada, não só pelo valor, mas pelas funções que oferece. E assim, é uma experiência para você que ainda não tem máquina e para você que já tem uma máquina, por exemplo, uma Camel, e quer uma máquina secundária, é uma máquina que vai te atender de forma espetacular, certo?
Então, você que está começando nesse mundo silhuete, você que está começando com os personalizados, você que gosta de trabalhar com impressão e corte, que vamos combinar aqui, né? É a função mais interessante da silhuete, aliás, é a função que conquistou o público brasileiro. Nós não temos dúvidas que a silhuete é a marca preferida pelos brasileiros. Perfeito. Então, foi essa função aí que abriu os olhos aqui do Brasil, né? E você também que trabalha com etiquetas escolares, está super em alta, sempre está em alta, a gente sempre vai precisar. Então, é a máquina ideal. Pode optar pela Portrait 4 sem medo de errar. É isso aí. Bom, e se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha. E se você não é inscrito no canal, te faço esse convite de coração para se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os nossos vídeos e as nossas lives. E é isso aí. Portrait 4, analisada, testada e aprovada pelo Casal Super. Até um próximo vídeo. Beijo e até lá. Até mais. Tchau, tchau.